Olá, pessoal. Estamos de volta então com a seguinte advertência. Esta é a primeira aula do complemento para o concurso de analista judiciário do curso de técnico judiciário que a gente vinha gravando até a aula passada. Então, se você vai fazer um concurso para técnico judiciário, você não precisa assistir essa aula. Você assistiu até a última aula desse curso, até a aula anterior. Agora a gente vai fazer um complemento para auxiliar, que é um concurso que exige nível superior e que faz a abordagem de determinados temas que não são exigidos no concurso para técnico judiciário. Além do que, a forma de abordagem é um pouco mais densa, não muito mais densa, ninguém precisa se preocupar demais, mas é um pouquinho mais aprofundada, um pouquinho mais técnica. Então, a gente vai tratar primeiro de teoria da Constituição, que é um tema que exige algum conhecimento prévio de direito constitucional. Vamos rever, mas aí com uma outra roupagem, bem mais complexa, dentro de teoria da Constituição, o tema controle de constitucionalidade. E teremos ainda umas aulas específicas, bem mais carregadas nas tintas, de remédios constitucionais, de ações constitucionais, além da ordem econômica e financeira e da ordem social, que são temas que não são abordados comumente no concurso de técnico, mas no concurso de auxiliar judiciário para os tribunais regionais federais, para qualquer uma das 9 regiões, estão sempre presentes, ok? Beleza, então vamos... É como se a gente estivesse começando um curso novo, mas na verdade não estamos. Porque, repetindo, o pessoal que vai fazer concurso para auxiliar precisa de todas as aulas anteriores, todo o curso anterior de técnico judiciário, mais essas aulas. Então essas aulas constituem um complemento apenas para quem vai prestar concurso para os tribunais regionais federais em nível superior, ok? Muito bom. Então vamos lá. A gente tem que partir da premissa que o direito constitucional, como disciplina de direito público, estabelece uma relação jurídica de direito público o tempo todo, onde num dos polos da relação jurídica está presente o Estado, o poder público, e no outro polo, uma pessoa natural, uma pessoa jurídica de direito público, de direito privado, tanto faz. Mas a presença do Estado num dos polos de uma relação jurídica estabelece que essa relação jurídica, prevê que essa relação jurídica é necessariamente uma relação jurídica de direito público, porque sem a presença do poder público num dos polos da relação, simplesmente a relação jurídica não conseguiria se aperfeiçoar, não conseguiria existir. Então, a primeira ideia sobre a qual nós vamos trabalhar é de que estamos diante de uma relação jurídica de direito público. A segunda ideia correlata a essa é a identificação do objeto de estudo dessa disciplina de direito público. O que o direito constitucional efetivamente estuda? Do que ele se ocupa? Bom, da Constituição, né? Eu acho que dá para entender na boa, principalmente depois de tudo que você viu até aqui, que o direito constitucional estuda a Constituição. Só que eu vou precisar aprofundar esse conceito de Constituição. Até agora nós trabalhávamos com um conceito extremamente simplório de Constituição. Agora a gente vai ter que obrigatoriamente aprofundar esse conceito. Então vamos lá. O objeto de estudo do direito constitucional nada mais é
do que a Constituição política do Estado. E para a gente começar um trabalho de aprofundamento, de burilamento da ideia de Constituição com a qual até agora trabalhávamos, a gente precisa entender preliminarmente o que é um Estado. Não dá para a gente entender o conceito de Constituição se não entendermos preliminarmente o conceito de Estado. A Constituição é algo que constitui o Estado, mas o que é o Estado? O que é o Estado para o direito constitucional? O que é o Estado para o direito? Vai aqui uma advertência. O direito constitucional não estuda o Estado. Não. Quem estuda o Estado é a teoria geral do Estado, tema que nós não estamos aqui abordando. Nós estamos começando o estudo da teoria da Constituição, mas o direito constitucional, para entender a teoria da Constituição, eu tenho que entender que o direito constitucional estuda a Constituição política do Estado. E para entender o que é a Constituição política do Estado, eu tenho que entender o que é Estado. Se eu não entendo o que é Estado, eu não consigo entender o que é a Constituição. Não obstante, o direito constitucional não estude o Estado, mas a sua Constituição política. E isso aqui não é um joguinho de palavras, não. Isso aqui é uma advertência de natureza pedagógica para que você não confunda conceitos. Então eu preciso, como meio para atingir o fim, entender o que é Estado. E qual é o meu fim? Qual é a minha finalidade? Entender efetivamente o que é a Constituição. Então vamos lá. Estado. Estado é a reunião de alguns elementos. Toda vez que você reúne alguns elementos, você tem o conceito de Estado. Então, o conceito jurídico de Estado passa pela percepção de que esse conceito ele é composto por várias partes. E essas partes a gente chama de elementos. Por exemplo, um elemento espacial. Um território, né? Quando você pensa no elemento espacial do Estado, você está pensando na porção territorial, o aspecto geopolítico do Estado. E aí você imagina, por exemplo, um mapa do Brasil em miniatura. Ali eu tenho um ícone que vai designar para mim a ideia de território. Então, o espaço geográfico é um elemento integrativo e essencial do conceito que eu quero atingir. Eu não posso imaginar o conceito de Estado sem, em alguma parte desse conceito, citar essa porção espacial, essa porção geográfica. Perfeito. Mas o Estado não é só isso, não é mesmo? O Estado, ele é muito mais do que isso. Então eu vou acrescentar a esse elemento espacial um outro elemento, um elemento pessoal. Não dá para imaginar o Estado sem pessoas. Então o Estado ele precisa de gente. O Estado ele não pode ser um espaço desértico. Eu prefiro usar o termo população aqui porque é juridicamente mais abrangente do que o termo povo. O termo povo, sob o ponto de vista jurídico, não sob o conceito antropológico, mas sob o ponto de vista jurídico, povo significam aqueles que guardam uma relação de nacionalidade com aquele Estado. População é juridicamente mais abrangente, porque envolve não só os nacionais que estão naquele território, mas os apátridas, os estrangeiros, estejam legal ou ilegalmente naquele Estado. Então, eu prefiro o termo população. Tá, tudo bem, professor. Então, o Estado é um território cheio de gente? Não. Claro que não. Eu preciso acrescentar outros elementos a essa mistura, senão eu não vou ter o Estado. Preciso de outros elementos para compor esse conceito. Mas eu já tenho aqui dois elementos que são de fácil visualização, né? Você abre a janela, olha pela janela e você vê a população do Estado.
Você está pisando no território do Estado. Então você até aqui não tem nenhuma dificuldade de percepção concreta desses conceitos, ou desses subconceitos que compõem o conceito de Estado. Legal. Então vamos acrescentar a esses dois elementos um terceiro elemento, o elemento jurídico. Aí já começa a ficar uma coisinha um pouquinho mais abstrata, né? Porque o elemento jurídico, ele, num primeiro momento, você já toma aquele impacto, porque parece que foge daquela visualização fácil do elemento espacial, do elemento pessoal. Mas não, na verdade é muito simples. O elemento jurídico, ele se materializa pelo direito, pela finalidade do Estado. Esse elemento jurídico, ele vai ser responsável por estabelecer regras de convivência e de distribuição do segundo elemento no primeiro, ou seja, da população no território. Como a população vai se distribuir no território, como ela vai se relacionar dentro do território estabelecido. O elemento jurídico, ele pode ter como ícones representativos o próprio ordenamento jurídico, as leis, o governo. Então vamos ficar com o governo como um ícone, é uma boa. O governo a gente segura na boa. Você imagina, por exemplo, que você tem um governante local, você vive no Brasil, então você tem um município, você tem um governante regional, tem um governador do estado, e quando você pensa na governante nacional, você pensa na presidente da república. Quer dizer, então você tem maneiras de corporificar ícones que você pode trazer para auxiliar a compreensão dessa ideia, que ela vai se tornando complexa. É uma ideia complexa o conceito de Estado. Mas eu imagino o Estado, né, como necessitando desse elemento para se considerar um Estado. Então você imagina o governo, você imagina a finalidade pública do Estado, você imagina a ideia de convivência harmônica de uma coletividade dentro de um território a partir de regras jurídicas pré-estabelecidas, regras, princípios e normas jurídicas. Ótimo. Então você tem uma sociedade organizada. Mas isso é suficiente tão bom quando o carro de bombeiro passa, né? Isso é suficiente para o conceito de Estado? Não, não é. Um território cheio de gente com um sistema jurídico, ele não é um Estado. A Palestina tem esses três elementos, mas a Palestina ela não é considerada um Estado. Por quê? Porque falta um elemento essencial para que o Estado palestino seja considerado um Estado. E esse elemento, que é imprescindível, como os outros três, mas esse também é imprescindível para o conceito que eu quero formatar, que eu quero atingir, que é o conceito de Estado, esse elemento é um elemento político. E esse elemento político, ele se chama soberania. E aí é o ponto nevrálgico, é onde eu queria chegar. O que o direito constitucional estuda? Ele estuda soberania. Ele estuda um dos elementos essenciais à existência de um Estado. Mas o que é soberania? Bom, soberania é um poder político. É um poder político. E é um poder político que tem basicamente duas aplicações. Dentro do território do Estado, é uma vontade superior a qualquer outra, que não pode ser rivalizada com nenhuma outra. E, ao mesmo tempo, num segundo momento, fora do território do Estado, nas relações internacionais,
coloca esse Estado em pé de igualdade, não de superioridade ou de inferioridade, mas de igualdade em relação a todos os demais Estados que compõem o nosso mundo, a nossa civilização. Então, não existe a possibilidade, conceitualmente falando, de um Estado ser mais soberano que outro Estado, sem que haja aí uma violação de lesa soberania. Então, muita gente, na época em que veio a público aquilo que todo mundo já suspeitava da espionagem norte-americana, inclusive em relação ao Estado brasileiro, muita gente achou um exagero a reação. Não, não é um exagero. É um ato de lesa soberania. Um Estado ele não pode invadir a privacidade, o território, não pode catequizar a população de outro Estado, sem que o equilíbrio das relações internacionais não seja afetado. Porque não se trata apenas de uma invasão militar, se for o caso. Se trata de uma agressão à cultura, ao estado de humanidade, ao patrimônio de cada uma das pessoas que compõem o Estado e, portanto, ao patrimônio do próprio Estado. Então eu preciso entender o que é soberania. Eu preciso visualizar o que é soberania. E soberania é um conceito legal, porque é um conceito que ele depende, como eu estou tentando explicar, da reciprocidade. Então é um conceito que ele precisa de reciprocidade. Sem reciprocidade não existe soberania. Então eu sou um Estado soberano porque eu respeito a integridade do primeiro elemento, do segundo e do terceiro, quer dizer, do território, da população, do direito, da finalidade, do governo, dos demais estados que compõem a comunidade internacional, desde que, reciprocamente, os demais estados que compõem a comunidade internacional respeitem a integridade desses três primeiros elementos, ou seja, do meu território, da minha população, do meu direito, da minha finalidade, do meu governo. Então, soberania é baseada no princípio da reciprocidade. Se houver quebra de reciprocidade, eu tenho um desequilíbrio na ordem cósmica internacional. Simplesmente eu tenho um desequilíbrio. Bom, e é claro que esse desequilíbrio acaba reverberando em toda a ordem. É uma visão muito estreita, muito obtusa imaginar que isso não te afeta. Porque a guerra é lá no Afeganistão, a guerra é lá no Iraque, isso não afeta o equilíbrio do Estado brasileiro. Claro que afeta. Uma percepção um pouquinho mais consciente, do seu ponto de vista estritamente jurídico, eu não estou aqui fazendo um discurso antropológico, histórico, filosófico, não, econômico, estou fazendo um discurso jurídico. Do seu ponto de vista jurídico, é claro que há uma afetação. Toda vez que há um desequilíbrio, não importa em que parte do orbe, você tem os efeitos desse desequilíbrio, eles chegam a todos os estados que compõem a comunidade internacional. Então, a gente está falando de uma coisa que, ao mesmo tempo em que parece muito simples, ela não é. Mas eu preciso que você entenda o que é soberania, porque se você não entender o que é soberania, não existe a menor possibilidade de você entender o que o direito constitucional estuda. Porque eles podem dizer aí, como qualquer livro diz, o direito constitucional estuda a Constituição. Não, o direito constitucional estuda a soberania. E não há Estado sem soberania. Porque soberania é o elemento político, é o quarto elemento essencial ao conceito de Estado. Então, depois de você compreender isso, você pode sentar depois da aula e escrever o seu conceito de Estado. Você escreva o conceito que você quiser. Faça esse exercício mental. Pegue um papel e uma caneta e escreva. Estado é... Escreva. Você pode botar o que você quiser nesse conceito, contanto que você coloque esses quatro elementos. Esses quatro são essenciais.
Mas você pode acrescentar até outras versões, não importa. Eu não vou te dar um conceito de Estado pronto, porque na hora da prova você vai ter que ser capaz de pensar. Pensar. E pensar é muito mais difícil do que decorar. Mas é necessário para uma prova desse naipe. Na prova de técnico você não precisa pensar muito, não. Agora, na prova de auxiliar, vai ter que pensar. Então, você anote o seu conceito de Estado. Estado na versão, aí põe o seu nome. Conceito de Estado de fulano de tal. Beleza. Crie o seu conceito de Estado. Agora, para facilitar a sua vida, eu preciso lhe dar um ícone. Sim, porque toda vez que a gente associa uma ideia a um ícone, fica muito mais fácil articular o pensamento, né? Então, eu preciso que você imagine um ícone. Quando você imaginou o ícone, quando eu induzi o ícone do elemento espacial, mapa do Brasil miniatura, do elemento pessoal, a população, um monte de gente, o elemento jurídico, você imagina o governo, o direito, né, a lei, beleza. Agora, eu preciso de um ícone para o elemento político, para a soberania. Bom, houve um tempo em que o ícone que representava a soberania era o rei. Houve um tempo em que a soberania era personificada. Person, som diferente. Person, som diferente. Vem do grego, person. Nos primórdios das artes cênicas, não haviam atrizes não podiam atuar nas comédias e tragédias gregas. E o berço do teatro é a Grécia. A Grécia Antiga, né, claro. Mas haviam personagens femininas. Os gregos então inventaram uma máscara que tinha uma embocadura que tornava o som grave do ator um som agudo. E aí um ator podia incorporar uma personagem feminina no palco, porque as mulheres não podiam trabalhar em artes cênicas. Daí a ideia do som diferente, da persona, da máscara. Daí vem a expressão personalidade. Pessoa vem daí também. É a origem etimológica. Cada um de nós vibra num acorde individualizado. Cada um de nós é uma individualidade e tem que ser respeitada como tal. Essas máscaras, que até hoje, uma sorrindo, outra chorando, representam as artes cênicas, constituem um símbolo, um ícone das artes cênicas. Então, houve um tempo em que a soberania era personificada. Aquela frase famosa do Luís XIV, rei de França, L'État c'est moi. E o Estado era ele, era o rei e sol, ele era o Estado, a vontade do rei era a vontade do Estado. O chamado teocratismo, teo, Deus, cracia, poder. O Estado absolutista moderno. Então você passa por um processo histórico, político, econômico e jurídico, um movimento chamado constitucionalismo, que começa em solo norte-americano, depois se irradia para a Europa com a Revolução Francesa, mas só se consolida na Europa no período pós-napoleônico, 1830, onde a figura do rei é substituída como ícone representativo da soberania por um documento escrito mais ou menos rígido, chamado de Constituição. Então, hoje, quando você quer imaginar um ícone, você imagina essa lei. Você imagina a Constituição. Então, a Constituição nada mais é do que a materialização da soberania. Nenhuma vontade dentro do Estado, voltando ao conceito de soberania, pode ser superior à vontade constitucional. E a simples existência desse documento
atesta a existência do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é reconhecido na comunidade internacional graças a esse documento. Então, o que é a Constituição? A Constituição é a certidão de nascimento do Estado. O Estado existe porque possui uma Constituição assim reconhecida na comunidade internacional. Se Israel reconhecesse a Constituição da Palestina, por que o resto dos estados não reconheceria? E aí sim eu teria o Estado palestino com todos os seus 4 elementos perfeitamente aperfeiçoados e reconhecidos. Então, a ideia de reconhecimento recíproco passa pelo reconhecimento de que aquela porção territorial tem o direito de produzir uma lei que vai concentrar dentro do seu texto todas as vontades do Estado. Nenhuma vontade pode ser superior a essa vontade. Logo, existe um poder inicial, ilimitado, que concentra essa soberania. E esse poder é o chamado poder de constituir, o poder constituinte. É muito interessante para o desenvolvimento dos nossos temas futuros que você seja capaz de perceber a dimensão desta afirmação. Embora essa afirmação seja uma afirmação redundante, eu preciso que você perceba a força dessa afirmação. Observe. O que é a Constituição? A Constituição constitui o Estado. A Constituição é aquilo que constitui o Estado. É redundante, mas é preciso, é exato. A Constituição constitui o Estado porque não há Estado sem soberania. E hoje a soberania está materializada na Constituição. Logo, a Constituição constitui o Estado, porque não existe Estado sem Constituição, uma vez que o Estado depende para sua existência conceitual e fática de soberania. A nação Yanomami, por exemplo, ela tem território, é um bem da União, uma reserva indígena, ela tem povo, e aí o termo correto é povo mesmo, são todos da mesma etnia, compondo as suas diversas tribos. Ela tem um sistema de autogoverno próprio das sociedades indígenas arcaicas. Ela possui os 3 primeiros elementos, mas há diferença entre uma nação despersonalizada e um Estado que, por definição, é personalizado. O Estado é uma pessoa jurídica de direito público. Embora o ícone que represente a soberania não seja mais uma pessoa, o Estado é em si uma pessoa jurídica de direito público. O Estado, a diferença entre uma nação despersonalizada e o Estado é exatamente a existência para o Estado desse terceiro elemento. O elemento político, a soberania. Então, a ideia de soberania, ela é fundamental. Mas é fundamental. Se efetivamente eu não for capaz de perceber essa dimensão, todo o raciocínio lógico-jurídico dentro do direito constitucional resta comprometido. O próximo passo envolve o conceito de poder constituinte. É aquele poder que cria o Estado, que gera o Estado. Olha só. Você pode afirmar que o Estado brasileiro, do ponto de vista antropológico, tem 5.000 anos. Afinal de contas, haviam aqui nações Tupinambá, Tupi, Guarani, Goitacá. Você pode afirmar que o Estado econômico brasileiro tem lá os seus 200 anos. Em 1808 vieram para cá os portugueses, a família real portuguesa, 200 e poucos anos.
Mas a gente não está falando de antropologia nem de economia, a gente está falando de direito. O Estado jurídico brasileiro, ele foi recriado em 1988. Então ele tem 27 anos. É o tempo de vida do Estado brasileiro, o Estado jurídico brasileiro. Porque a Constituição é uma espécie de certidão de nascimento do Estado. O Estado nasce, juridicamente falando, ou renasce, a partir da Constituição. E o Brasil teve várias Constituições. Várias Constituições. Essa é apenas a última Constituição, de 8 que o Brasil já possuiu. Então, o nosso próximo desafio consistirá em compreender a relação do poder constituinte, as características do poder constituinte e a sua relação com o poder constituído. E as características do poder constituído e as suas principais tarefas, as suas principais funções. Daqui a pouco a gente volta tratando desse tema. Até já.